Mas eu quero falar aqui especificamente de um vídeo que eu vi aqui do Jones Manuel, né? Ele fala aqui em 4 pontos, algo assim, eu só achei um. Depois eu vou procurar com mais vagar. Se eu achar, eu volto a comentar aqui quais são os outros 3. Né? Eu não tive assim muito tempo para procurar, mas eu estou vendo aqui que o Jones Manuel também é pré-candidato do PCB ao governo, acho que de Pernambuco, se não me engano, pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Mas a questão é que ele vai falar aqui da história e comete erros assim primários, né? Erros elementares. Eu quero pôr aqui e a gente vai ouvir e eu vou comentando ponto por ponto aqui das questões que ele fala aqui. Vamos lá. Note, recentemente, 100 anos do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que foi criado como Partido Comunista, Seção Brasileira da Terceira Internacional, depois passou a ter o nome ali, Partido Comunista do Brasil, com a sigla PCB. E aí muitas polêmicas, muitos debates, muitas coisas e por aí vai. E aí eu quero debater nesse vídeo a partir de 4 teses, 4 teses polêmicas. Primeira coisa, a falsa polêmica. Quem está fazendo 100 anos? É o PCB, o PCdoB, é o Cidadania e por aí vai. Vamos lá, gente. O PCB foi criado como Partido Comunista, Seção Brasileira da Terceira Internacional. A lógica da Internacional Comunista é que não existiam partidos nacionais. Eram todos filiais do Partido Mundial da Revolução Socialista, que era a Terceira Internacional, Internacional Comunista. Aqui já tem uma primeira falsificação grosseira da história, né? O Partido Comunista do Brasil não surgiu como seção da Internacional Comunista. Eu tenho aqui, deixa eu procurar aqui, eu tenho aqui as resoluções da Internacional Comunista, dos 2 primeiros congressos, né, que trataram disso. É uma leitura básica, fundamental para quem quer falar desse tema. Está aqui, não consta absolutamente nada disso, né? Portanto, é uma falsificação já de início. Tem aqui também a resolução, ou o manifesto, teses e resoluções do 2º Congresso, tá aqui também. Né? Deixa eu ver, aqui está, é isso aqui, ó, manifesto, teses e resoluções também do 1º Congresso, deixa eu pôr aqui, tem uma contraluz, né, mas dá para ver aqui que é do 1º Congresso da Internacional Comunista. Portanto, aqui já começa uma falsificação da história. E, sobretudo, uma ignorância inexplicável sobre a história. O Partido Comunista do Brasil surgiu em 1922, ele só foi aceito na Internacional Comunista em 1924, porque tinham as condições para que o Partido Comunista fosse aceito. Portanto, não procede essa ideia de que a Internacional Comunista que criou partidos, é o contrário. Né? Os partidos eram criados nos países e se apresentavam para serem aceitos na Internacional Comunista. E tinha que seguir, evidentemente, alguns pressupostos da Internacional Comunista para ser aceito. O Partido Comunista do Brasil, no seu 1º Congresso de Fundação, de 25 a 27 de março de 1922, ele debateu essas questões, mas ele foi criado por iniciativa de brasileiros. Não tinha ninguém aqui estrangeiro para orientar, dizer como o partido deveria ser criado ou não. O Partido Comunista do Brasil, que era PCB, fez uma primeira tentativa no Congresso da Internacional Comunista, no final de 1922, e não foi aceito. Né? Teve lá uma história assim, bem conhecida também, né, do Bernardo Canelas, que foi o delegado brasileiro no Congresso, e ele teve uma atuação assim, muito conturbada. O fato é que o Partido Comunista do Brasil não foi aceito. No Congresso seguinte, aí sim que ele foi aceito, já em 1924. Então começa aí uma falsificação assim, primária da história, né? E como o Partido Comunista do Brasil também foi criado. Tem o Otávio Brandão, que foi um dos dirigentes do partido, lá no seu início, né, nos seus primeiros passos, podemos dizer assim, que ele dizia que a criação do partido
se deu por um grupo que ele disse que eram os 12 astrogildistas, uma referência ao Astrogildo Pereira, que foi o primeiro ideólogo, né? Ele que teve a ideia de criar o Partido Comunista do Brasil. Isso já na Revolução, ali no curso, né? Nos primeiros dias, podemos dizer assim, da Revolução Russa de 1917. Lógico que a Revolução Russa influenciou muito eles. Eles foram estudar um pouco o que era a Revolução, a ideia do marxismo. Eles eram anarquistas. O Astrogildo era anarquista, outros anarquistas, parece que tinha lá, não me recordo assim de cabeça, né? Tinham alguns que não eram anarquistas, mas a predominância era de anarquistas. Então eles rompem, criam um círculo chamado, grupo chamado Círculo Comunista. Eles rompem com o anarquismo, criam o Círculo Comunista, e em outras regiões do país também tinham grupos que estavam se constituindo como comunistas. E eles criaram a revista Movimento Comunista. O Astrogildo recebia correspondência internacional. Com base nessa correspondência, ele começou a publicar a revista Movimento Comunista, isso no começo de 1922, antes, portanto, do Congresso de Fundação do Partido Comunista do Brasil. É importante guardar o nome, Partido Comunista do Brasil, a sigla PCB. Portanto, tem aqui já uma grosseira falsificação sobre a fundação do Partido Comunista do Brasil. Mas vamos ouvir mais aqui, vamos ver o que mais que ele está dizendo aqui. Pera, só um minutinho, deixa eu ver aqui se eu consigo estabilizar aqui. Então vamos aqui em frente. OIC, né? E o PCB foi criado nessa mesma perspectiva. Acontece que no bojo da Segunda Guerra Mundial, a IC deixa de existir. Acaba a Internacional Comunista e aí vários partidos comunistas do mundo passam por um processo, por assim dizer, de nacionalização. Adaptar muita coisa da sua estratégia, da sua tática, da sua simbologia a uma dinâmica muito mais nacional, com essa mudança na forma de organização mundial do movimento comunista, né? Outra falsificação grosseira, isso rigorosamente não aconteceu. A Internacional Comunista não foi criada para dar organicidade aos partidos comunistas. A Internacional foi criada para criar um sistema integrado de ideias, né, de debates. Né? Não havia nenhuma interferência assim, administrativa, organizativa da Internacional nos partidos comunistas. Aqui no livro Rio Vermelho, no livro do Maurício Grabois, também é outra biografia que eu escrevi sobre isso, uma das biografias que eu escrevi, né, a gente vai encontrar isso em detalhes. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi exatamente a ideia de que era preciso criar frentes amplas para combater o nazifascismo. Não foi assim, não houve uma interferência direta da Internacional Comunista nos partidos comunistas. A dissolução foi exatamente para dar a ideia de que não havia, em âmbito internacional, pela União Soviética, sobretudo, essa tentativa de exportar, como se diz, né, de exportar a revolução, o comunismo, coisa do tipo. Ali o objetivo primeiro era combater o nazifascismo, foi por isso que a Internacional Comunista foi dissolvida, né, num contexto, numa conjuntura muito específica da guerra contra o nazifascismo. Né? Portanto, não teve essa conotação de empurrar os partidos comunistas a adotarem um perfil mais nacional, coisa do tipo. Né? O PCdoB sempre teve esse perfil desde o seu nascimento. Isso está nos documentos, nos congressos, nas elaborações. Né? Vocês vão ver aqui, quem ler aqui o livro Rio Vermelho, por exemplo, vai constatar isso também largamente. O PCdoB, no caso, antes era PCB, o Partido Comunista do Brasil, né? Ele tinha pouca ligação por conta exatamente dessas circunstâncias, e ele tinha pouca ligação com a Internacional Comunista. Mesmo quando teve aqui no Brasil o reatamento das relações diplomáticas com a União Soviética, isso já ali no curso da consolidação da redemocratização do país, no começo da década de 1940, o Partido Comunista do Brasil fez questão de se manter distante da embaixada da União Soviética.
né? Não há assim registros de visitas, de interlocução, de presença do Partido Comunista do Brasil na Embaixada Soviética. Eles mantinham distância. Tanto é que a comissão que foi organizada para recepcionar o embaixador soviético no Brasil não tinha, nessa comissão, não tinha nenhum representante do Partido Comunista do Brasil. Porque era exatamente isso, era a ideia de se fazer uma frente ampla, ainda era uma situação muito complicada, o Brasil estava recém-saído da ditadura do Estado Novo, ou saindo da ditadura do Estado Novo, havia uma proximidade de ideias, de linha política com o governo do presidente Getúlio Vargas, então havia esse entendimento de que ali o momento era consolidar, era para consolidar a democracia, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que acabou acontecendo muito por conta de uma gigantesca campanha de massas liderada por Maurício Grabois, está aqui na biografia dele, que depois também surge o movimento chamado queremista do Getúlio Vargas. Esses dois movimentos puxam a campanha pela Assembleia Nacional Constituinte, que acaba saindo e resultando na constitucionalização do país, a Constituição de 1946, quando Grabois, Amazonas, Prestes, Marighella foram eleitos 14 deputados e um senador, que foi exatamente o Luiz Carlos Prestes. Antes, o Partido Comunista do Brasil tinha se reorganizado, tinha sido reconfigurado, ele tinha sido destruído pela ditadura do Estado Novo, desarticulado, num trabalho assim de formiguinha, podemos dizer, né, começado pelo Maurício Grabois, que puxou um grupo, né, de comunistas. Ele era um jovem, vinha da juventude comunista, a história daqui da biografia dele. Ele criou, junto com Amarílio Vasconcelos, esses dois sobretudo, criou a Comissão Nacional de Organização Provisória, que por meio desta comissão eles conseguiram estabelecer contato com o Amazonas, com o Pedro Pomar, com o Diógenes Arruda Câmara, que estava na Bahia, e também organizar os comunistas que estavam no Rio de Janeiro, alguns em São Paulo, né? Então, a partir da Quinop é que eles saem pelo Brasil, né? Sobretudo o Amazonas, o Pomar ficou mais no Rio de Janeiro, também o Grabois, mas o Amazonas esteve em Minas, esteve na Bahia, e eles foram ligando uma ponta à outra e foram reconstituindo o partido. Aí teve a segunda conferência, em 1943, a conferência da Mantiqueira, que eles reorganizam o partido, dão uma nova configuração diretiva da direção do partido. Foi exatamente esse grupo, né? Sobretudo esses três. O Prestes, Luiz Carlos Prestes, estava na prisão, foi eleito secretário-geral, mesmo estando preso, mas ele não toma posse, ele só vai tomar posse depois da legalidade de 1945, em agosto de 1945, e a conferência foi em 1943, é importante lembrar disso. Então foram esses aí, Grabois, Pomar, Arruda, né, e com a participação de outros, né, Ivan Pinheiro, o Mário Alves, que também veio, num primeiro momento ele não veio, porque tinha uma diferença entre o grupo da Bahia e o grupo que estava reorganizando o partido, né? Depois ele vem, né? O Mário Alves veio também, enfim, alguns outros, né? Que Marighella, que já estava no Rio de Janeiro, que compuseram ali a direção que foi eleita na segunda conferência, a Conferência da Mantiqueira em 1943. Não teve nenhuma interferência da Internacional, nem se sabia como alguém poderia estabelecer contato com a Internacional em plena guerra, no meio da guerra. Então, portanto, não tem nenhuma procedência essa afirmação do Jones Manuel. Vamos ouvir mais aqui o que ele tem a nos dizer aqui. Vamos lá ver. No PCB, esse processo de mudança com o fim da Internacional e depois com o 20º Congresso do PQUS, Partido Comunista da União Soviética, que é famoso, a partir do termo errôneo, né, do discurso secreto de Nikita Khrushchev, que denunciou os crimes de Stalin, você começa a ter várias rachas e dissidências no PCB.
Um desses rachas e dissidências, talvez o mais importante, foi o que gerou o PCdoB. O PCdoB surge em 62, rompendo com o PCB, especialmente na figura do seu secretário-geral, Luiz Carlos Prestes, alegando que se estava dando um golpe no PCB e acabando com o que era o Partido Revolucionário. E que outra deformação grosseira, o PCdoB não rompeu com nada, muito menos com o Prestes. O Prestes assumiu, como eu disse, a Secretaria-Geral em 1945. Esse acontecimento que ele se refere aí do PCUS, que ele chama de PECUS, Partido Comunista da União Soviética, foi em fevereiro de 1956. Estava lá acompanhando o Congresso uma delegação do Partido Comunista do Brasil, liderada pelo Diógenes Arruda Câmara. Também estava lá um grupo de dirigentes do Partido Comunista do Brasil, de militantes dirigentes, estava fazendo um curso, era um curso longo, curso de 1 ano, que eles estavam fazendo lá numa escola anexa ao Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, e quem estava na liderança desta delegação era o Maurício Grabois. Então os dois participaram do Congresso. Como ele diz aí, o relatório foi secreto lá, não foi secreto cá, porque esse relatório foi divulgado no mundo inteiro, saiu aí no New York Times, saiu até no Estadão, aqui no jornal Estado de São Paulo, virou, como eu digo aqui no livro do Pedro Pomar, virou alegoria anticomunista nas mãos da mídia, da direita, né, do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Quer dizer, já estava um escarcéu no mundo, e lá na União Soviética o povo não tinha o conhecimento desse relatório. Então ele foi secreto lá. Fora da União Soviética ele não foi secreto. Portanto, eles não tinham como saber da existência desse relatório, nem o Grabois, nem o Pomar. O Grabois, Pomar não, o Diógenes Arruda. Tanto é que depois do Congresso, o Diógenes Arruda, com a delegação brasileira, vão para a China. Então ele vai tomar conhecimento do relatório quando ele já estava na China. E o Maurício Grabois, terminado o Congresso, ele voltou para o curso, né? O Congresso foi em fevereiro e o curso terminaria só no final do ano. Então ele ficou na União Soviética até o final do ano. O Diógenes Arruda demorou para voltar ao Brasil, por conta exatamente dessas... né? Não sei se tem alguma outra coisa, né? Isso nunca ficou devidamente esclarecido, mas o fato é que ele demorou para voltar para o Brasil. Ele chegou aqui, salvo engano, em agosto, mais ou menos. E quando ele chegou aqui já tinha uma crise, porque teve um grupo ligado à imprensa do partido que resolveu, eles eram chamados de abridistas, resolveram abrir o debate por conta própria, né? Sem nenhuma informação oficial, né? Quer dizer, é isso. O Arruda só chegaria em agosto e o Grabois só chegaria no final do ano, quando terminou o curso na União Soviética. Mas o pau começou a cantar. E quem estava aqui no Brasil era o Carlos Nicolau Danielli. Vocês vão ver que ele entra já na polêmica logo que ela começa. E também o João Amazonas defendendo exatamente a linha do partido, lá da segunda conferência, a Conferência da Mantiqueira. É importante dizer que na Conferência da Mantiqueira se constituiu uma corrente, né, com pensamento marxista. Ou seja, foram dirigentes que foram estudar o Brasil, o marxismo. Foram pessoas assim que se esforçaram muito para fazer uma elaboração marxista, né, da realidade brasileira, que foi o Amazonas, o Grabois e o Pomar, esses três, o Arruda também, em grande medida, né, esses três aí. O Prestes também entrava nesse debate. O Prestes já não tinha assim muita, vamos dizer, dedicação a esse tema, até por conta de ser o dirigente máximo do partido, mas eles elaboraram muito nesse período e foram consolidando, portanto, um pensamento marxista da realidade brasileira. Isso vai aparecer, eu falei aqui da biografia, se vocês estão vendo aqui a biografia do Pedro Pomar, vocês vão ver, ó, são 720 páginas, está aqui, ó, pesquisa exaustiva, fiquei 8 anos pesquisando aqui o Pedro Pomar. Eu considero essa biografia aqui fundamental para quem quer conhecer a história do Partido Comunista do Brasil e do Brasil.
Está aqui isso que eu falei, né? O historiador marxista, ele situa a realidade, né? Nos fatos, ele se situa nos fatos, ele vai procurar conceitos e referências nos fatos. Então vocês vão ver muito disso aqui. E também aqui na biografia do Maurício Grabois, né? Esse aqui também, né, elaborou muito, foi o líder da bancada do Partido Comunista do Brasil em 1946, quando terminou a Constituinte. A bancada seguiu como uma bancada parlamentar. E aqui na biografia do João Amazonas, essa biografia não foi eu que escrevi, foi o Augusto Bonicore, né? Também está aqui. Né? Portanto, tem toda uma história que percorre esse trajeto de 1945 a 1956. Portanto, não procede isso que o Jones Manuel acabou de dizer aí. Né? O Partido Comunista do Brasil não rompeu, o PCdoB não rompeu com ninguém, muito menos com Prestes. O que houve foi um debate. Esse debate só ficou mais claro, né, do ponto de vista das divergências entre as duas correntes fundamentais. Tinham outras dentro das correntes, tinham outras correntes e tal, mas as correntes fundamentais, né, que foram depois dar origem ao novo PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, e a reorganização do Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista Brasileiro assumiu a sigla PCB e o Partido Comunista do Brasil assumiu a sigla PCdoB. Aí é uma questão de raciocínio histórico, marxista, dialético, né? Como os fatos aconteceram aí. O Prestes só vai aderir a um ponto de vista que ficou conhecido como revisionismo em 1957. Quer dizer, é a partir dali que começa a se formar dentro do Partido Comunista do Brasil essa corrente, se formar assim organicamente do ponto de vista das ideias. Isso já vinha há muito tempo. Mas organicamente essa corrente começou a se organizar ali. Uma corrente que levaria à criação de um outro partido. Vejam bem, são coisas bem distintas. Aqueles da Conferência da Mantiqueira, né, os veteranos, no caso do Carlos Nicolau Danielli, né, um jovem, ele foi eleito para o Comitê Central do Partido Comunista em 1954, com 25 anos de idade. Ele veio exatamente da juventude comunista e ele faz uma análise assim interessantíssima, importantíssima, indispensável para se conhecer exatamente os fatos, o que estava acontecendo ali. Está na biografia, infelizmente eu esqueci de pegar, mas vocês acham aí na internet, Testamento de Luta, a vida de Carlos Danielli. E o João Amazonas, que também estava aqui, ele entra no debate. O Pedro Pomar, ele nesse período ele vai para a China, teve lá um congresso do Partido Comunista da China, ele leva uma carta do Partido Comunista do Brasil, assinada pelo Prestes. Essa carta foi lida lá na China, pela rádio de Pequim, e a carta, não se sabe o conteúdo da carta, mas certamente o Partido Comunista da China gostou da carta, tanto é que foi lida na rádio de Pequim. E lá no informe do Mao Tse Tung, neste congresso, o Mao Tse Tung vai falar do papel das personalidades, que era a grande questão que estava sendo debatida ali. Os tais crimes do Stalin, crimes entre aspas, coisa que o Jones Manuel deveria explicar direito, né? Ele não explica. A onda de calúnias, as montanhas de calúnias que foram jogadas, né, em cima da imagem do Stalin, né, e consequentemente dos comunistas no mundo todo. Esse debate veio para o Brasil, esses abridistas que eu falei aqui se fiaram muito nisso, né, de que existia mandonismo, autoritarismo, né, o stalinismo, como depois eles passaram a chamar, né, de maneira pejorativa. Já se falava de stalinismo antes, mas não com essa conotação pejorativa. Depois passou a ter essa conotação pejorativa stalinista, né? E esses abridistas começaram a se pegar nisso, né, de que existia autoritarismo. Então, uma coisa é fazer a crítica, né? Certamente isso existe até hoje, existe na sociedade, isso é um problema, né? A
questão da democracia, como se lida com a democracia, a questão do respeito, né, da camaradagem, do companheirismo, essas coisas todas. Tudo isso é muito difícil. Se fala muito, na hora de praticar é muito, muito complicado. Uma coisa é fazer a crítica, outra coisa é fazer a negação. Né? Fazer a crítica não significa fazer a negação. Então, os crimes do Stalin estavam muito ligados a isso. E o Mao Tse-tung, neste informe, ele vai abordar exatamente essa questão aí, né? De como o papel dos indivíduos na história, né? Algo mais ou menos assim. E o João Amazonas também vai escrever, né, na Tribuna de Debates. Vocês vão ver aqui, nesses livros tem aqui, no livro do Augusto Bonicori, eu não sei como ele trata essa questão, mas de qualquer forma, aqui nos meus livros eu cito como o Amazonas tratou isso, né, o papel dos indivíduos na história. Sabe? Exatamente fazendo essa polêmica, porque tinha a história do culto à personalidade aqui também no Partido Comunista do Brasil, que era o Prestes. Depois o Pedro Pomar vai tratar dessa questão, né, num artigo que eu vou comentar daqui a pouco, que ele publicou na Classe Operária. Mas vamos ver mais aqui o Jones Manuel. Deixa eu ver aqui, acho que eu fechei aqui, vai abrir. O PCB era um partido que estava caminhando para uma perspectiva reformista, institucionalista e que estava negando os princípios do marxismo-leninismo ao aderir à crítica ao stalinismo e ao culto à personalidade como emanava da época da União Soviética. Ou seja, um completo absurdo, né? Uma completa falsificação da história. O PCdoB nunca fez esse tipo de advertência, de observação, né? Fez, sim, uma defesa da teoria, uma defesa dos princípios marxistas-leninistas, né? Não houve rompimento nenhum, não houve acusação nenhuma, houve uma divergência, teve a Declaração de Março de 1958, né, que tinha, sim, esse aspecto reformista, quer dizer, era, na prática, o abandono da ideia do marxismo-leninismo, a ideia da transformação social, né, do que se chama de revolução. A revolução pode acontecer de vários tipos, de várias maneiras, né, depende de muitos fatores, de tempos históricos, de correlação de forças, de elementos que compõem uma determinada conjuntura, né? Isso não é uma coisa, não é receita de bolo, né? As coisas não podem ser tratadas assim por quem tem responsabilidade, né, com os fatos, com a verdade e assim por diante, sobretudo com a teoria marxista-leninista, totalmente fora da teoria, fora da verdade factual, o que é mais grave, né? E na declaração, né, surgiu essa ideia de que o socialismo já tinha atingido um grau de desenvolvimento que ele seria irreversível. O capitalismo não teria mais como competir com o socialismo do ponto de vista histórico e seria superado naturalmente. Consequentemente, o desenvolvimento do capitalismo levaria a uma democratização constante e, consequentemente, a transição pacífica para o socialismo. Isso é completamente fora da realidade. O que o PCdoB contestava era exatamente isso, de que isso antes, estou falando antes da reorganização. Eu estou falando no debate interno, né? Já estou falando aqui como PCdoB, porque era exatamente os princípios que estavam nos estatutos, no programa e na história do Partido Comunista do Brasil. Né? Estava falando exatamente isso, que essas coisas não são assim estabelecidas por vontades, por desejos, né? Quer dizer, a realidade é que determinaria isso. Quem enfrentou esse debate assim de maneira mais aprofundada foi exatamente o Maurício Grabois. Ele abre os debates do 5º Congresso do Partido Comunista do Brasil, em 1960, com este artigo. Quer dizer, o primeiro artigo publicado foi o dele, que tinha o título Dois Caminhos, Duas Concepções. Olha aí, já tinha, portanto, dois caminhos, duas concepções. Né? Isso é fundamental entender. Então, ele vai fazer a crítica à Declaração de Março, exatamente dizendo que isso estava fora de qualquer possibilidade de existir num partido comunista que se propunha a fazer, né, as transformações sociais estruturais na estrutura da sociedade, né, que aí mais conhecido como a chamada revolução, como você vai revolver, você vai revolucionar, portanto, você vai fazer um processo de
transformação mais profunda nas estruturas sociais, no sistema de poder e assim por diante. Quer dizer, aí sim você pode falar numa democratização da sociedade, porque à medida em que você vai uma palavra da moda ainda, né, vai empoderar exatamente os trabalhadores, né, o povo, você vai criar novas instituições, uma nova institucionalidade, consequentemente você vai fazer um processo de transformação, né, profunda, né? Então, na prática, a Declaração de Março de 1958 estava abandonando isso, estava criando uma outra perspectiva, que era exatamente uma perspectiva que vinha lá da União Soviética, do Partido Comunista da União Soviética, o PCUS. Né? Portanto, se trata de uma questão teórica, não é simplesmente rompeu com isso, rompeu com aquilo, como se estivesse montando Lego. Tira essa peça aqui, põe essa peça ali, sem contar que o Jones Manuel revela aqui uma completa ignorância, né, sobre esses fatos, como os fatos foram encadeados, como eles se compuseram, como eles nasceram, como eles se desenvolveram, quais eram os contendores, né, e fundamentalmente quais eram os pontos de vista. Trata assim com casca e tudo. Isso é absolutamente fora, né, de propósito para um comunista. Né? Não cabe para um comunista fazer esse tipo de coisa. Né? Isso fica bem aí na mídia burguesa, né? Nos burgueses, nos caluniadores, ou na academia desprovida de rigor, né? Com a pesquisa e assim por diante. Isso que eu falei aqui no começo, essa questão do elo. Né? Você vai fazer um novo elo e você ignora que esse elo tem que ter os elementos do elo anterior que precisam ser verificados exatamente para que os fatos apareçam, sabe, no seu contexto e não por uma mera vontade, uma mera proclamação. Isso é burguês, não tem nada de comunista, não tem nada de compromisso aí marxista-leninista. Vamos ver mais aqui o Jones Manuel. Ou seja, em resumo, o PCdoB surge como uma dissidência, e aí eu recomendo muito que vocês leiam o documento Carta dos 100, que é uma crítica da galera que fundou o PCdoB. Ou seja, um completo desatino, né? Podemos dizer assim. Quer dizer, o PCdoB surge como uma dissidência. Ele surgiu de onde? De repente, ali o Arruda, Amazonas, Grabois. Quer dizer, é importante dizer que o Arruda ele não vai para o PCdoB reorganizado. E nem fica no PCB que surgiu, né, que eles criaram em 1961. Né, o Arruda fica distante, ele só vai voltar para o Partido Comunista do Brasil algum tempo depois, né, exatamente por ação do João Amazonas e do Maurício Grabois, que foram conversar com ele e tal. Essa história também está bem contada aqui, sobretudo na biografia do Pedro Pomar. Portanto, não tem dissidência nenhuma. Isso é um completo desatino dizer esse tipo de coisa. Houve um debate, né, e nesse debate houve divergências. Essas divergências resultaram em duas organizações bem distintas. Não houve dissidência nem de um nem de outro. Houve sim, né, a reorganização, a continuidade de um partido, né, surgido em 1922, e a criação de um outro partido. Ele fala aqui da Carta dos 100, né? A Carta dos 100, né, para a gente ganhar tempo aqui, resumidamente o que a Carta dos 100 diz é o seguinte, que eles estavam, né, renegando o Partido Comunista do Brasil. Ou seja, eles estavam extinguindo o Partido Comunista do Brasil. Por quê? Né, porque o que constitui um partido? Como é que você pode dizer, criei um partido, fundei um partido? Né? Quais são os elementos que você vai apresentar para você dizer que você criou um partido? Um partido tem que ter o quê? Programa, não é isso? Tem que ter estatutos, tem que ter direção, não é? É isso aí. Primeiro que é preciso considerar que no processo do 5º Congresso, né, houve não foi uma coisa tranquila e democrática. Houve, sim, vícios de autoritarismo. Por parte de quem? Exatamente pelos revisionistas. Né? Então, o PCdoB não rompeu com o Prestes, porque o Prestes já não estava na corrente, né, daqueles que vieram lá da Conferência da Mantiqueira, sobretudo, né, os dirigentes mais destacados, assim podemos dizer, da Conferência da Mantiqueira, essa corrente marxista que eu falei aqui. Né, o Prestes optou por ficar do outro lado.
né? E o debate que vai se estabelecer no 5º Congresso é revelador. Isso está detalhadamente explicado aqui nas biografias do Pomar e do Grabois. Né? O Prestes fez uma opção, ele pegou outro caminho. Né? E os outros ficaram do lado de cá. Né? Então, aí o que eles vão dizer... Aqui eu quero mostrar um outro livro também. Deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui, ó. Né, que eu já comentei aqui num vídeo que eu fiz sobre esse mesmo tema, que é a biografia da Anita Prestes, filha do Prestes. Está aqui, né? Eu vou até ler aqui, porque é muito revelador, né, o que ela escreveu aqui sobre essa polêmica, né, sobre os fatos, o que aconteceu aqui. Deixa eu ler aqui, ó. Conforme for apontado na Declaração de Março de 1958, a resolução política do 5º Congresso reafirmava o caráter heterogêneo. Ela está falando aqui do governo Juscelino, que deu uma certa polêmica também, dentro do Partido Comunista do Brasil, que apoiou, defendeu o governo, apoiou nas eleições, né, de 1955 o governo do Juscelino Kubitschek. Aí diz aqui o seguinte, ó, o programa de estatutos do PCB, embora discutido durante os trabalhos do 5º Congresso, não foi dado a público naquele momento, nem distribuído aos militantes do partido. Estatutos. É um dos elementos que, podemos dizer assim, um dos elementos fundantes de um partido, não é isso? Estatutos. Então, foi discutido, mas ninguém sabia. É o que ela disse aqui, né? Ninguém, os delegados do Congresso, né, os dirigentes que estavam lá, quem estava elaborando esses estatutos? Né? Essa aqui é a questão. Concretamente, pelo que ela está dizendo aqui, não foi o projeto de estatutos não foi discutido. Né? Aí ela diz aqui, não foi distribuído, etc. Pois, segundo a resolução aprovada no Congresso, o Comitê Central ficou autorizado, aspas, interessante, fundamental isso aqui, ó, aspas, a fazer no texto dos estatutos aprovados as modificações que se tornem necessárias para efeito do registro do partido no Superior Tribunal Eleitoral. Ou seja, então não vamos discutir os estatutos, porque vai ter uma comissão que vai fazer novos estatutos, e esses estatutos tem que modificações, não é? O mesmo estatuto, vão fazer novos estatutos, vão fazer modificações que se tornem necessárias para efeito do registro do partido no Supremo Tribunal Eleitoral. O partido estava ilegalizado, né, desde a cassação lá em 1947 no governo Dutra. Então eles queriam que os novos estatutos se adequassem às regras do Tribunal Superior Eleitoral para a legalidade do partido. Foi o que foi decidido, segundo ela. Prossegue ela aqui, ó. Da mesma forma, aprovou-se uma resolução a respeito de medidas judiciais, entre aspas, para legalização do PCB, na qual se dizia, aspas, o 5º Congresso aprovou como indicação ao Comitê Central a proposta de que o Comitê Central eleito no 5º Congresso tome urgentemente as medidas jurídicas necessárias à legalidade do PCdoB. Portanto, está aqui com todas as letras, entre aspas, o que foi aprovado no 5º Congresso. Foi exatamente isso aqui. Duas questões fundamentais. As mudanças nos estatutos para que os estatutos se adequassem às regras do Tribunal Superior Eleitoral, e essa aqui, que o 5º Congresso aprovou como indicação ao Comitê Central, a proposta de que o Comitê Central eleito no 5º Congresso tome urgentemente as medidas jurídicas necessárias à legalidade do PCdoB. Então tinha que ir lá o seu TSE, o que precisa aí para legalizar? O Partido Comunista do Brasil. Precisa disso, 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 daquilo. Ponto, não é? Por que eles foram lá e disseram assim, seu TSE, nós trouxemos aqui, né, novos estatutos e um novo programa do Partido Comunista Brasileiro. O 5º Congresso, ele disse que tinha que ser tratado da legalização do Partido Comunista do Brasil, não do Partido Comunista Brasileiro. Eles foram com estatutos e com o programa do Partido Comunista Brasileiro. Né? Portanto, é óbvio que se tratava de um outro partido.
Aí alguém pode dizer, mas isso é uma questão semântica? Não, não é uma questão semântica. Porque o Partido Comunista do Brasil tinha estatutos que tinham exatamente esses estatutos, tinha exatamente esses preceitos que eu estou falando aqui. Né? Tudo que foi debatido no processo que começou em 1956 e terminou no 5º Congresso em 1960, deu exatamente 2 caminhos e 2 concepções. A concepção que fez os novos estatutos e o novo programa e o novo nome não foi aquela, sabe, que vinha da Conferência da Mantiqueira, que passou pelo 4º Congresso de 1954. Eles refizeram e tiraram dos estatutos e do programa a essência do Partido Comunista do Brasil. Essa questão de internacionalismo proletário, por exemplo, eles tiraram. Né? Outras questões afeitas ao marxismo, isso que dava exatamente o sentido da existência do Partido Comunista do Brasil. Eles tiraram. E fizeram, depois o PCdoB vai dizer que fizeram um programa reformista, porque não tinha... Por que eu falei aqui, né? Fazer a transformação social, fazer a revolução. É uma questão essencial, né? O sentido da existência do Partido Comunista é isso aí, fazer as transformações sociais mais estruturais, a democratização da sociedade por um processo revolucionário. Essa é a essência da existência de um Partido Comunista. E no caso do Partido Comunista do Brasil, eles tiraram isso. Consequentemente, eles criaram outro partido com outra feição, com outro programa, com outros estatutos e assim por diante. Está comprovado por A mais B, portanto, né, que, pelo que está dito aqui, da Anitta, e pelo que a Carta do 100, que ele recomendou que lesse, é importante ler a Carta do 100 de fato. Né? A Carta do 100 vai dizer exatamente isso. Né? Violaram, inclusive, um artigo dos estatutos do partido, que dizia que as decisões de um congresso não podem ser revogadas senão por outro congresso. Então eles não poderiam mudar nome, programa, os estatutos do Partido Comunista do Brasil. Eu tinha que ir lá no TSE e dizer, nós queremos o registro do Partido Comunista do Brasil. E o que o Partido Comunista do Brasil defende? Isso aqui, esse é o nosso programa, são os nossos estatutos e assim por diante. Fora disso, é falsificação. Eles queriam... Alguém pode dizer, mas não seria assim também uma tentativa de dar um drible, né? Dar um baile lá no TSE? Não, porque não tinham outros estatutos e outro programa. Não. Então, teria um partido legal e outro ilegal? Não. Né? Rigorosamente não. E aí ela vai dizer aqui, a Anitta, esses documentos desmentem, esses termos desmentem, né, essas coisas assim, quando se trata de debater, como se diz hoje em dia, lacração, né, lacrou. Então, o PCdoB mentiu. Aí ela diz aqui, esses documentos desmentem as afirmações posteriores do grupo de ex-dirigentes do PCB que em 1961 rompeu com o partido, alegando que o Comitê Central havia desrespeitado as decisões do 5º Congresso ao introduzir modificações nos estatutos com vistas à conquista do registro eleitoral do PCB em 1962. Esse grupo usaria esse pretexto para criar esse partido, o PCdoB. E ela cita aqui como fonte o meu livro do Maurício Grabois, ou seja, ela leu o livro do Maurício Grabois pela metade, certo? E leu a Carta do 100, de acordo com as suas conveniências, né? Assim como o Jones Manuel, e recomenda, inclusive, que quem for ler a Carta do 100, leia sem esses elementos que precederam a Carta do 100. Isso, convenhamos, sabe, isso não é certo, né? Para não dizer que ele está aqui agindo com desonestidade intelectual, né? Isso rigorosamente não fica bem quando a gente está fazendo debates sobre questões tão relevantes na nossa história, sobretudo entre os comunistas. Vamos aqui em frente. A direção do PCB na época, e o engraçado, né, a história é cheia de ironias. A crítica que os fundadores do PCdoB faziam ao PCB na época serve integralmente ao PCdoB de hoje. Né? Imaginem, por exemplo, que o pessoal do PCdoB criticava o PCB na época por reformismo e eleitoralismo. Imagine, né, hoje como é que seria a situação. Pois bem, o PCdoB surge... Pois vamos imaginar então como
seria a situação? Primeiro que é uma grosseria, né? Grosseria na forma de dizer e grosseria na falsificação. Reformismo eleitoreiro, reformismo por tudo isso que eu acabei de dizer aqui, o reformismo teórico, né? Essa dualidade, esse dueto, estratégia e tática é fundamental, né, para os comunistas. Essa questão que o Lenin, né, tanto falou, a teoria do Lenin sobre a revolução, quer dizer, estudar Lenin, considerar Lenin, a atualidade de Lenin, essas coisas todas. Quer dizer, quando não se faz isso, né, se comete esse tipo de grosseria. Né? Grosseria no falar e grosseria no interpretar. Né? Então fica difícil fazer qualquer mediação, né, com esse tipo de comportamento. Convenhamos, não é comportamento civilizado, vamos dizer assim. É sempre importante recorrer a uma obra do Lenin, clássica. Sabe? Clássica, sim, porque é uma espécie assim de, vamos dizer, de baliza, né, ou balizas para essa questão de estratégia e tática, que é o esquerdismo, doença infantil do comunismo. Fundamental esse livro. Todos os comunistas deveriam ler, reler e reler todo dia. Ser um livro de cabeceira, né, de todos os comunistas, principalmente dos que se propõem a debater esses temas, esse assunto. Então, o Jones Manuel, não acredito que ele não leu esse livro, Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, mas ele faz questão, sabe, de atropelar os fatos, porque os fatos teriam que ser interpretados exatamente por essa ideia do Lenin, né, de estratégia e tática, que é isso que eu estou dizendo, né? O esquerdismo, uma espécie assim de baliza, esquerdismo, doença infantil do comunismo. Uma coisa é você falar de estratégia é para onde você vai, o rumo. Outra coisa é você falar de tática. Em determinadas circunstâncias, você adota uma tática, em outras, outra. Né? E assim, o Lenin dá muitos exemplos sobre isso. Eu vou citar aqui 2. Né, que é a história do assaltante. Você está andando, aí mais ou menos assim, né? Você está andando, chega um assaltante com o carro, chega um assaltante e vai te assaltar, leva a sua arma, leva o seu carro, sabe? E mesmo você sabendo que ele vai usar o carro e a arma para praticar outros assaltos, o que você faz? Você deixa ele levar. Então você fez um acordo, uma aliança com o assaltante. Quer dizer, você leva o carro e a arma e me deixa vivo. Eu poderia não ter aceitado, ele me matava e acabava a história. Quer dizer, e daí? Outro exemplo que ele usa é a montanha, que também é mais ou menos assim. Quer dizer, se você quer chegar no pico da montanha, você não vai em linha reta. Você vai em linha reta, você cai no abismo, morreu, e aí adiantou o quê? Você pode chegar até mais rápido, em tese, né? Em tese, você chegaria mais rápido no cume, no pico da montanha. Mas a questão é essa, né? Se você encontra um obstáculo, coisa do tipo, então o que você faz? Você sempre tem que procurar o caminho para onde você vai. Ora mais para a esquerda, ora mais para a direita, ora você tem que recuar para buscar outro caminho, e assim por diante. Depende, portanto, dos obstáculos. É isso que o Grabois falava na questão aí da teoria da revolução, quer dizer, se vai ser pacífica ou não vai ser pacífica, sabe? Isso não depende do proletariado, ele dizia, né? Depende das circunstâncias, depende depende do caminho, sabe? Se o caminho for reto, você vai reto, se não for reto, você vai fazendo, né, os contornos necessários. É infantilidade, doença infantil, né, não interpretar os fatos exatamente por esse ponto de vista, é isso que o Lenin disse. Então ele já vem aqui fazer acusação, né? Acusação, o reformismo. Reformismo em que? Onde o PCdoB tem reformismo? Mostra um documento do PCdoB que tem lá reformismo, sabe? Mostra, não tem, está aqui lançado o desafio. Né? A mesma coisa, essa questão do ser eleitoralismo, né? Isso é outra calúnia. O Partido Comunista é um partido político. Consequentemente, ele tem que estar inserido na luta política. Aliás, a diferença dos comunistas dos anarquistas é exatamente essa. É politizar a luta dos trabalhadores, a luta do povo. Ele tem que estar inserido na luta política, senão fica um comunista diletante. É um comunista assim, de parquinho, né? Vamos me divertir um pouco aqui, brincar aqui de ser comunista. Quer dizer, não tem seriedade dizer esse tipo de coisa. Né? Portanto, de novo, aí, né? Falta de rigor
na interpretação da teoria, um completo desconhecimento da teoria e dos fatos, sobretudo. Vamos aqui em frente mais. Como a dissidência do movimento comunista defendendo que está resgatando os princípios de 22. Suave, só que aí é isso. Vai surgindo várias organizações comunistas, depois aparece PCBR, depois aparece o PCR, depois aparecem organizações que vão ser fundadas durante a ditadura empresarial militar, a LN e tal. O fato objetivo é que todas essas organizações surgem do tronco comum de 22. Só que veja, desse tronco comum de 22, o PCB é uma continuidade. Alguém fala assim, ninguém é o partido de 22 porque o partido não é mais o mesmo. O que é ser o mesmo partido, gente? Os partidos mudam, né? Então, por exemplo, o PCB hoje não defende o Programa Nacional Libertador que defendia quando surgia. Assim como o PT não defende mais o Programa Socialista que defendia quando surgia. O PT de hoje não é o mesmo PT dos anos 80, não? Assim como hoje, fazendo uma comparação ainda, a base do PT não é a base operária como era nos anos 80. Aí não é o mesmo partido, não? Assim como o PSOL surgiu com uma forte crítica ao PT e um afastamento muito grande do PT. O PSOL agora está colado com o PT. Não é o mesmo PSOL, não? Tipo, é claro que os partidos mudam, mas existe uma continuidade institucional, uma continuidade de projeto e por aí vai. E o PCB representa essa continuidade. Eu acho que o PCdoB tem direito de reivindicar a tradição histórica de 22. Porque o PCdoB é fruto dessa tradição histórica de 22. Assim como o PCR, o Partido Comunista Revolucionário, que é um pouco menos conhecido, tem direito também de reivindicar a tradição histórica de 22. Dizer assim, nossa origem histórica é aqui. E toda organização comunista no Brasil tem esse direito também. Qual é o problema? É o PCdoB dizer que ele é o partido fundado em 22 e o PCdoB mentir, porque isso é mentira, viu, gente? E ir para sua propaganda eleitoral e dizer que Prestes foi do PCdoB, dizer que Gregório Bezerra foi do PCdoB, dizer que Carlos Marighella foi do PCdoB e por aí vai. Veja, gente, quando o PCdoB foi fundado, ele foi fundado num ataque, numa crítica violentíssima a Luiz Carlos Prestes. E Prestes nunca entrou no PCdoB. Prestes nunca quis conversa com o PCdoB. Aí como é que o PCdoB vai colocar hoje e dizer que é Prestes militou no PCdoB? Gregório Bezerra não quis entrar no PCdoB. Carlos Marighella rompe com o PCB, cria uma organização nova e não vai para o PCdoB. Mesmo, inclusive, tendo alguns elementos de tática parecida. Então, assim, não dá para o PCdoB dizer que Prestes foi militante do PCdoB. Isso é mentira. Isso é falsificação histórica. Dá para dizer que Gregório, que Ana Montenegro, que Carlos Marighella e Companhia Limitada foram militantes do PCdoB. Não foram. É mentira. Né? É mentira. Com tranquilidade. João Amazonas, que é o grande líder do PCdoB, foi militante do PCB, até romper. E é isso, e é suave. Do mesmo jeito que, sei lá, mal comparando, a Luciana Genro foi militante. É suave, eu não sei o que é suave, não é suave, é punk. Isso aí é uma gíria que ele usa, né? Suave, tranquilo, quer dizer, tranquilo, não é tranquilo, né? Não tem tranquilidade, porque isso é infantil. Isso é uma manifestação infantil. Né, desconhecer um mínimo, né, da realidade, que eu acho que ele não desconhece, ele simplesmente faz uma confusão aí de propósito. Né? Eu digo que é de propósito porque um mínimo de rigor, repito, aqui eu estou usando muito essa questão do rigor, quando se vai falar dessas coisas tem que ter rigor. Né? Um mínimo de rigor vai mostrar que ele não tem razão. E usa esses termos, mentiu, mentira, essas coisas todas, como fala aqui a Anitta, essas grosserias, essas coisas absurdas, falta de respeito, né? Falta de civilidade. Uma coisa é você dizer, a minha opinião é essa, eu penso assim, acho isso, quero mostrar para vocês isso aqui. Vejam por esse ponto de vista, vejam por aquele outro ponto de vista. Aqui, por exemplo, na biografia do Pomar, né, eu comento bastante um artigo dele que ele publicou na Classe Operária, quem ler esse aqui vai ver, né, na Classe Operária, que ele vai fazer assim uma espécie de radiografia do que foi o 5º Congresso e a conferência que reorganizou o Partido Comunista do Brasil em 1962. Né, ele mostra ali, né, fatos que aconteceram, que precederam, inclusive, o evento de 1956, quando começou o debate no Partido Comunista do Brasil por conta dos acontecimentos no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, o PCUS. Ele comenta aqui a eleição de 1950, o personalismo de Prestes,
culto à personalidade, né? O episódio do Juscelino Kubitschek, ele vai comentar também, né? Como o programa do partido de 1954 passou a ser tratado, como a vida pretérita, é esse o termo que ele utiliza, né? Aqui no artigo. O pomar passou a ser motivo de escárnio, né, de zombaria, quer dizer, uma renegação. Eles renegaram, na prática, o partido. E quando foi feita a Carta do 100, a resposta foi extremamente autoritária, veio por punição, né, foram, inclusive, expulsos, né, de um partido ao qual eles nunca pertenceram, que foi o Partido Comunista Brasileiro, criado em 1961. Ou seja, todos os elementos daquela situação, daquela conjuntura, né, o Pedro Pomar mostrou, sabe? Mostrou a essência. A questão é essa, ao invés de usarem grosserias, a Anitta e o Jones Manuel, mente, desmente, essas coisas todas, sabe, apresentam fatos, contestem isso. Outros aí da academia também, né? Outros aí ligados ao PCB, essas coisas todas, né? O que eu sempre digo aqui, mostrem os fatos, sabe? Se você não concorda com tudo isso que está escrito aqui, pesquisado e assim por diante, conteste, sabe? Apresente um argumento para você contestar isso. Por que eles não apresentam? Eles ignoram. Né? Isso que eu falei aqui do Arte Pacheco, por exemplo, né? Quer dizer, e lá da Guerrilha do Araguaia, a mesma coisa. É um apagamento, eu não existo, as minhas obras não existem, a minha pesquisa não existe. Apagamento, porque essa que é a questão. Mostra aí, sabe? Pega aqui, ó, o Oswaldo Bertolini falou isso aqui, não é verdade. Então mostre alguma coisa que desminta isso aqui. Já que vocês gostam de usar mente, desmente, então desmintam. Desmintam o que está escrito aqui, sabe? Desmintam o que está escrito aqui, o que está escrito aqui, sabe? Ou que aqui na biografia do João Amazonas, está aqui, ó, aqui nas resoluções da Internacional Comunista e assim por diante. Né? Nos acontecimentos lá da criação do Partido Comunista do Brasil em 1922, falta de seriedade, né? Aí é outra coisa, falta de responsabilidade. Vamos em frente. Tanto o PT, até romper e fundar o PSOL. Então a Luciana Genro é parte da história do PT e parte da história do PSOL. O João Amazonas é parte da história do PCB e parte da história do PCdoB, percebe? Agora o Prestes nunca foi parte da história do PCdoB, porque quando o PCdoB surge, o Prestes decide não ir pro PCdoB. O pessoal tem 40 anos também. Daqui a pouco vai fazer igual o PCdoB. Cauê fez aqui uma piada perguntando se o pessoal tem 40 anos também, porque é isso, né, gente? Tipo, sabe? Assim como Brizola, quando fundou o PDT, Brizola fundou o PDT porque a ditadura impediu ele de recuperar a sigla PTB, né, que ficou com a Ivete Vargas. O PDT surge reivindicando o legado histórico do antigo PTB varguistas. Mas o PDT não fala que tem 80, 90 anos. Aí ele fala assim, ó, a gente vem da raiz trabalhista, do varguismo, do antigo PTB, mas, porra, o PDT não vai dizer que tem 80 anos, sabe? Então é isso, assim, a polêmica, quem tem 100 anos no Brasil, é isso. Quem tem 100 anos é o PCB, mas toda organização comunista... É um completo desatino, né? Uma coisa assim, inacreditável, sabe? Um esquerdismo, é um infantilismo, né? Nem esquerdismo, né? Não sei se é esquerdista, mas tem elementos de esquerdismo também, né? Mas é um infantilismo, né? Podemos dizer assim. Né? É evidente, claro, quem é materialista histórico, sobretudo, né? Dialético, sabe? É evidente que o Prestes, isso é até risível, né? A gente ri. É evidente que o Prestes, o Gregório Bezerra, que ele cita aí, né? Os que ele cita, o Marighella, sabe? É evidente que eles participaram do Partido Comunista do Brasil, assim como João Amazonas, Grabois, Pomar e assim por diante. Sabe? Mas o problema é que ele insiste que o PCdoB foi criado em 1962, consequentemente o Prestes não quis ir para o PCdoB. É infantil isso, né? Coisa ridícula, chega a ser ridículo. Isso é bem infantil. Né? Por que o Prestes iria para o PCdoB se ele assumiu que ele não pertencia mais ao PCdoB? Assim como o Marighella, assim como o Gregório Bezerra e assim por diante. Isso não tira o valor deles, né? Aí ele vai dizer que o Marighella depois rompeu com
o PCB, o novo PCB, né, e vai criar lá a Aliança Nacional a Aliança Libertadora Nacional, né, enfim, a luta armada aí do Carlos Marighella, que tinha assim, elementos táticos e tal, completamente diferente, né? Aqui na guerrilha do Araguaia, isso está explicado tintim por tintim, a questão tática, estratégia e tática tem nada a ver com Marighella. De novo, é uma ignorância de fatos históricos assustadora, né? Chega a ser irresponsável dizer esse tipo de coisa, sabe? Não que o Marighella não tinha o seu valor, tinha, né? O próprio PCdoB, quando o Marighella foi assassinado pela ditadura, fez uma nota reconhecendo o valor, a importância, a história do Marighella, né? O Comitê Central do PCdoB estava reunido quando soube da notícia, né? Imediatamente fez uma nota, saiu no jornal A Classe Operária, né? Um comunista de grande valor, não usava esse comunista, muito embora com algumas vamos dizer assim, debilidades teóricas, algo assim, mais ou menos assim, né? Tudo isso está aqui no livro da Guerrilha do Araguaia, mas um camarada de grande valor, né? De grande importância e assim por diante. Mas do ponto de vista tático não tinha nada a ver um com o outro. Isso é, de novo, é infantilismo, é ser infantil, né, tratar as coisas nesse termo. E essa história de comparar PT, PSOL, tem um tal de Cauê, que eu não sei quem é, alguém dos bastidores ali que fala, né? Então o PSOL tem 40 anos, isso é ridículo, né? Isso é uma ironia boba, né? Barata, infantil, parece adolescente discutindo essas coisas, sabe? Não tem nada a ver a história do PSOL com o PT. Aí já traça um outro paralelo que é absolutamente provocador, né? Quer dizer, e também de renegar a história, né? De passar por cima dos fatos históricos. Infantil, enfim, né? E depois vai trazer também o PDT com a mesma linha de raciocínio, quer dizer, comparar jacaré com cobra d'água. Uma completa falta de estudo, né? De estudo. Precisa estudar, gente. Sabe? Pega aqui, estuda. Se vocês não concordam, vocês contestem os fatos, o que está escrito aqui na pesquisa, sabe? Sabe, olha lá, o Oswaldo Bertolini, não faça por gentileza, igual o Duarte Pereira e o Hugo Studart, dizer que esses livros aqui foi o PCdoB que escreveu. Foi o Oswaldo Bertolino, pessoa física. Sabe? Tenham respeito, pelo menos isso. Sabe? Um mínimo de respeito. Né? E aí você não precisa dizer também que mente. Fala, não, eu discordo do Oswaldo Bertolino, porque o Oswaldo Bertolino escreveu isso, né? E eu acho que a história tem que ser contada assim, assado, sabe? Então, portanto, o resumo da ópera né, é de que existe sim uma tentativa de manter um pensamento hegemônico na direita, isso é um pensamento da direita, que vai para a academia, também é um pensamento hegemônico na academia, dessa história de que o PCdoB é renegar a história do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, sabe, de que o PCdoB foi fundado em 1922, sem nenhum elemento comprobatório, sabe, do que eles estão falando. Eu desafio, portanto, a vocês, como vocês gostam do termo, a desmentir o que eu estou falando aqui. Muito obrigado pela atenção, um abraço.